Então, pessoal, bom dia a todos. A gente vai dar continuidade ao estudo dos cânones de Dort. E na nossa última aula a gente parou no artigo 8. Vou pedir para o Vitão olhar aí para a gente o artigo 8 do capítulo 2, a eficácia da morte de Cristo. Este foi o soberano conselho, a vontade graciosa e o propósito de Deus, o Pai, que a eficácia vivificante e salvífica da preciosa morte de seu Filho fosse estendida a todos os eleitos. Daria somente a eles a justificação pela fé e, por conseguinte, os traria infalivelmente a salvação. Isto quer dizer que foi da vontade de Deus que Cristo, por meio do sangue na cruz, pelo qual ele confirmou a nova aliança, redimisse efetivamente de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos naqueles e somente aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para serem salvos e lhe foram dados pelo Pai. Deus quis que Cristo lhes desse a fé que ele mesmo lhes conquistou com sua morte, com outros dons salvíficos do Espírito Santo. Deus quis também que Cristo os purificasse de todos os pecados por meio do seu sangue, tanto do pecado original como dos pecados atuais, que foram cometidos antes e depois de receberem a fé, e que Cristo os guardasse fielmente até o fim e finalmente os fizesse comparecer perante o próprio Pai em glória, sem mácula nem ruga. Efésios 5, 27. Então aqui é um artigo bem grande, né? A gente tem que dissecar ele aos poucos. E eu vou quebrar aqui em duas partes, né? Uma falando da eficácia de Cristo e outra falando de como que Deus lhes dá através de Cristo, né? Deixa eu especificar aqui. A fé e os dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo. E a purificação pelo pecado, né? Do pecado. E também no finalzinho ele vai falar, e que eles guardassem finalmente. Que esse aqui já entra um pouco na perseverança, né? Perseverança dos santos. Então, pessoal, aqui a primeira coisa que esse artigo fala, que é muito importante, é sobre a eficácia da morte de Cristo. Ela é estendida a todos os eleitos. A gente já falou anteriormente que Cristo morreu suficientemente por toda a humanidade, mas ele morreu eficazmente só pelos eleitos. Então, a morte de Cristo é eficazmente, nossa, tá horrível minha letra, tá? Aplicável a todos os eleitos. E esses eleitos, assim, envolvem pessoas de todos os povos, raças, nações. Então, a eficácia do sacrifício de Cristo, ela é aplicada não só àqueles judeus, né, daquela época, mas para todos os povos, todas as raças, todas as nações. Então, a gente tem que entender o sacrifício de Cristo como um meio pelo qual Deus abençoou, né, e abençoa todos os povos da terra. Então, a gente vê aqui uma extensão muito abrangente aí da eficácia do sacrifício de Cristo. E aqui é dito também, um pouco abaixo, né, que Deus nos dá, através de Cristo, a fé e os dons do Espírito. Então, assim, a fé no sentido salvífico, aqui a gente está falando da fé salvífica, e todos os dons do Espírito, que envolve tudo que o Espírito Santo faz em nós, só nos é garantido através de Cristo. Então, por meio de Cristo, a gente recebe a fé. A gente tem que entender uma coisa muito importante, que a fé em si mesma ela não nos salva. Ela é um instrumento de salvação. Esse dia eu estava assistindo um vídeo de uns caras falando de um negócio chamado Visão Federal, não sei se vocês já ouviram, né? E eu não concordo com a Visão Federal, no geral não, mas eles falaram uma coisa muito interessante. Isso é uma coisa que realmente está em linha com a tradição reformada, que a fé em si mesma não é o que nos salva por ela mesma, mas ela é um instrumento. Ela é um instrumento da nossa salvação. A gente é declarado justo através da fé, né? Mas a causa material da nossa salvação é Cristo. Entendeu? Então a fé é um instrumento pelo qual a gente é salvo. E a gente recebe isso do próprio Cristo
E nós também recebemos os dons do Espírito, né? O Espírito Santo opera em nós todos os processos aí concernentes à salvação. Nós somos purificados do pecado em Cristo, então a purificação do pecado ela acontece, né? Existe uma purificação instantânea no momento que você é salvo, que você é regenerado, e existe a santificação progressiva, né? Que é normalmente aquilo que a gente chama de santificação. Se você se converte, você já não elimina todos os pecados de uma vez. Há um processo, igual a CFW fala, né? A CFW fala da santificação. A santificação ela é um processo. Eu estava conversando com o Vitão antes da gente começar a aula, né? De que eu entrei numa querela com o Iago Martins, porque o Iago Martins ele começou a falar que o desejo homossexual é ok, entendeu? Ele nasce do pecado, mas ele não é pecado. E a pessoa pode ter uma vida cristã plena sendo homossexual, no sentido de tendo uma inclinação homossexual. Então o cara pode ser gay e não pecar. E isso está errado, entendeu? Essa purificação do pecado, ela é uma purificação que ela acontece no homem inteiro. Tanto que a santificação, que é um processo que vem a partir do momento que você é regenerado, ela ocorre no homem todo. Ela não é perfeita nessa vida, a CFW vai dizer, salvo engano, eu não vou lembrar o nome do capítulo, do número do capítulo não, mas a CFW vai falar que ela não é perfeita nessa vida, mas ela atinge o homem todo. Isso tudo é consequência da obra de Cristo. Então Cristo nos purifica do pecado, e essa purificação do pecado, ela abrange todo o nosso ser, todas as áreas da nossa vida. E no finalzinho ele vai falar da perseverança dos santos, né? Que Cristo nos guarda até o fim. Então, se você é eleito, você vai ser guardado até o fim. Se a pessoa estava na igreja, ela morre fora da igreja, ela simplesmente não era eleito, não era dos nossos. Igual tem uma passagem na Escritura que diz, né, que muitos foram, né, porque não eram dos nossos. Porque o eleito ele é guardado por Cristo até o fim. E os nossos símbolos de fé, eu lembro aqui da CFW, eles dizem que o eleito ele pode passar por um período tenebroso, ele pode passar um tempo privado da graça, né, como consequência de pecados, mas no final o Espírito sempre vence, né, e o mantém, e o sustenta. Então, assim, isso tudo aqui, é um artigo que vai dar um panorama geral aí da eficácia de Cristo e do seu sacrifício nas nossas vidas. Alguém tem alguma dúvida aí, alguma colocação? Esse artigo é bem completo. Ele é bem completo, né? A perseverança seria o fruto do Espírito também. Ela é um fruto do Espírito, sim, com certeza, né? Ela é um fruto do Espírito diferente do que o apóstolo Paulo fala, né? Que o apóstolo Paulo fala daqueles frutos do Espírito, né? Alegria, paz, longanimidade, benignidade. Mas ela é sim gerada pelo Espírito. Ela é fruto do Espírito em outro sentido, né? Porque ela é gerada em nós através do Espírito Santo. É um dom do Espírito, né? E aqui é até interessante, aqui sobre essa questão da fé, Deus quis que Cristo lhes desse a fé, que Ele mesmo lhes conquistou com sua morte. Então a fé é como se fosse um recurso que Cristo conquistou com a sua morte. Então, assim, não é a fé pela fé que nos salva. Isso é uma coisa que vocês vão ver alguns papistas atacando o protestantismo, falando, não sei o que, o protestantismo fica só nesse negócio de fé. Hoje, nem tanto. A Igreja Católica, hoje, ela admite a justificação pela fé. De uma forma errada, né? Mas apenas pela fé. Mas admite. Agora, durante muito tempo se falou, o protestantismo acredita nesse negócio de justificação pela fé, como se a fé fosse o fim nela mesma. A fé reformada não fala que a fé é um fim nela mesma. A fé é algo que foi conquistado por Cristo. E é através da fé que a gente está em Cristo, nós estamos justificados. Então, gente, vamos para o artigo 9 agora, né? Artigo 9... Cara, mas os católicos é assim, né, Gabriel? Eles vão falar, não, mas a gente acredita em salvação pela graça, pela fé. Então, exatamente. Eles falam. Eles falam, entendeu? O problema é que é isso, só que mais algumas outras coisinhas que, entendeu? Mas eu digo que essa questão da justificação pela fé, então, que eu falo que hoje a dispensa é diferente, é porque hoje a própria Igreja de Roma, ela fala que ela acredita na justificação apenas pela fé. Esse apenas pela fé é meio que uma novidade, sabe, no meio católico. Porque a Igreja Católica, no Concílio de Trento, ela batia na justificação pela fé. Por quê? Porque o protestantismo afirmou a justificação pela fé, apenas pela fé. Então a Roma falou, não, se os protestantes estão defendendo A, eu tenho que defender B. Aí eles começaram numa ênfase de falar que não, a justificação é pela fé e pelas obras. Só que hoje, se você perguntar para um erudito católico, se você perguntar para o Papa Leão XIV,
Pô, como é que é a salvação? Ele vai falar para você que a justificação é apenas pela fé. É claro, só que o apenas pela fé dele é diferente do nosso apenas pela fé. Aí entra o que você falou, que a Igreja Católica, assim, ela fala o certo, mas ela crescendo um monte de coisa errada, que aí a coisa errada acaba desfazendo a coisa certa, né? Fazendo a coisa certa aí para uma outra direção. Né? Mas eles acreditam, assim, que a justificação é apenas pela fé, no sentido de que existiu até uma declaração conjunta, né, entre os luteranos e os católicos, que foi em 1999, salvo engano, foi no pontificado do João Paulo II. Aí quem foi responsável pelo negócio acontecer foi o que viria a ser o Papa Bento XVI, né? O Joseph Ratzinger. Acho que foi lá na Alemanha, eles escreveram uma declaração conjunta falando que os dois lados assumem a justificação apenas pela fé. Então hoje, assim, a gente pode falar que a Igreja Católica ela foi nessa direção, né? Mas foi nessa direção do jeito dela, né? Ela continua mantendo um monte de erro, né? Um monte de coisa errada, mas fala que a justificação é apenas pela fé. Porque se eles partirem pro fato de que é pela fé e pela fé somente, sem mais nada, muda tudo, né? Só que aí sabe o que eles vão fazer? A Igreja Católica, o que ela vai falar? Ela vai sustentar hoje como a justificação pela fé. É apenas pela fé, mas é o sacramento. É apenas pela fé, mas é a Igreja Católica, entendeu? A Igreja Católica hoje, se você pegar assim, alguns teólogos católicos mais contemporâneos, eles vão falar o seguinte, vão falar que a Igreja Católica, que é a Igreja de Roma, é a que tem o Papa com cabeça, ela é assim, a manifestação sacramental de Deus no mundo. Então assim, para a Igreja Católica hoje, nós somos irmãos separados. Né? O Catecismo Católico ele fala o seguinte, ele fala que a Igreja Católica ela recebe com amor os que nascem em outras comunidades cristãs, né? E que foram batizados. Então, para a Igreja Católica, a gente é irmão. Só que eles vão entender que a fonte da salvação está na Igreja Católica ainda. De alguma maneira, essa fonte da salvação ela sai da Igreja Católica e chega nas igrejas protestantes, chega nas igrejas evangélicas. Como que isso é feito? Nenhum católico até hoje conseguiu explicar. Sabe, como é que, sei lá, eu sou presbiteriano, eu bato na Igreja Católica, acho que a Igreja Católica é um monte de coisa. Ou melhor, acho que assim, quando tu bate na Igreja Católica, eu acho que eles até têm precedente para pensar diferente, de falar que, não, você é herege porque você está perseverando no erro de Lutero e tal, mas o Catecismo Católico é engraçado, né? Eu não sei se é o Catecismo Católico ou se é um documento que a Igreja Católica tem que é sobre ecumenismo. Ela fala que os protestantes atuais eles não podem ser culpados do pecado de divisão. Pode falar, vocês, a gente não pode ser culpado do pecado de divisão. Quem errou foi o Lutero. Ao contrário. Foi o Lutero. Tem uma ala tradicionalista que vai falar o contrário, mas assim, uma coisa que é um mistério, cara, isso realmente, os próprios católicos eles vão falar que isso acontece de maneira misteriosa. É como que essa graça sai da Igreja Católica e chega nas igrejas protestantes, chega até no Islã. Porque o Catecismo Católico fala, né, que católicos e muçulmanos adoram o mesmo Deus. E fala dessa forma, né? É um negócio assim absurdo, gente. A Igreja Católica realmente é um Frankenstein. Cara, para o cara ser católico, das duas, uma. Ou ele é ignorante. Ignorante no sentido de não saber mesmo. Eu acho que a maioria deles são. A maioria é ignorante, eu também acho isso. Ou o cara simplesmente aceita aquilo lá, mas joga para debaixo do tapete, né? O cara tá lá dentro da Igreja Católica porque, a Igreja Católica, ela privilegia quem tá lá dentro, em níveis mais altos, mas deixa quieto, né, cara? Eu fico pensando, um cara que estudou história a fundo, ele sabe que o papado não existiu na Igreja Primitiva, não tem nenhuma base, assim, pra você falar que existia papado, que Pedro foi o primeiro papa, isso aí não existia, entendeu? Tem um historiador chamado Klaus Schatz, ele tem uma obra sobre o papado, eu acho que é Papal Primacy, o nome da obra. Ele fala, se você perguntasse para um cristão de 100 depois de Cristo, se perguntasse para um cristão 200 depois de Cristo, se perguntasse para um cristão 300 depois de Cristo, se Pedro foi o primeiro papa e dele surgiu uma sucessão apostólica de papas, aí qualquer cristão diria que não, entendeu? Mas aí eu me pergunto, como é que os caras, eles sabem disso, mas continuam dentro da Igreja Católica? Porque eles pegam isso aí e jogam para debaixo do tapete. Ontem eu gravei um vídeo assim, cara. Foi meio que uma brincadeira, mas uma brincadeira séria. Eu falei, se eu fosse católico, o que eu ia defender no meu canal?
Aí teve uma parte do vídeo que eu falei, pô, mas vamos supor que eu fosse um católico romano, tivesse produzindo conteúdo apologético para a internet. Aí um protestante, que nem o Lucas Banzoli, começasse a falar para mim, vocês hoje sustentam isso aqui, mas antes vocês sustentavam aquilo lá. Por exemplo, a Imaculada Conceição de Maria, que é um negócio que, assim, não tem base na... Assim, o pior dogma da Igreja Católica, cara, em questão de consistência, pode ter dogmas mais heréticos, tá? Esse é herético, é muito herético, mas você vai talvez encontrar dogmas até piores, mas esse é o que menos tem consistência, assim, esse é um dogma que é assim, você pode bater o pé e falar a qualquer católico, que, assim, é um absurdo. É a Imaculada Conceição de Maria. É a ideia de que Maria foi concebida sem pecado. Cara, ninguém sustentou isso na patrística. Ninguém nem abriu precedente para isso. Todo mundo, até quem dizia que Maria morreu virgem, era santa, não cometeu pecado depois que gerou Cristo. Cara, até essas pessoas, ninguém falou que Maria nasceu sem pecado. E a Igreja Católica hoje acredita nisso. Acredita que Maria nasceu sem pecado. Aí assim, como é que o cara lida com isso? Aí eu respondi, como é que eu lidaria com isso? É muito simples, eu não falaria disso, deixaria isso quieto lá, deixaria quieto, meio que tentava tirar um foco até disso aí. Abafava. Mas é a melhor coisa que o católico pode fazer, cara. Porque, assim, é muita contradição. Mas vamos seguir, né, gente? Vamos pro artigo 9? Então, lê aí pra gente, por favor. Este conselho, procedendo do amor eterno de Deus aos eleitos, tem sido poderosamente cumprido desde o começo do mundo até hoje, ainda que as portas do inferno em vão tentem frustrá-lo. O conselho de Deus também continuará a ser cumprido. No devido tempo, os eleitos serão unidos em um só rebanho, e sempre haverá uma igreja de crentes fundada no sangue de Cristo. Esta igreja ama firmemente seu Salvador, o qual, como noivo, deu na cruz sua própria vida por sua noiva. Serve a ele com perseverança e o glorifica agora e para sempre. Então, gente, isso aqui é coisa que a gente já falou, né? Mas os cânones, eles costumam sempre voltar. Mas um tópico interessante aqui é como que o artigo 9 ele fala que o conselho de Deus não pode ser frustrado. Então, Deus vai chamar os seus eleitos, Deus vai ter a sua igreja, vai desenvolver a sua igreja, né? Enquanto um edifício, né? Porque a igreja... O apóstolo Paulo vai comparar a um edifício. E que Deus está construindo esse edifício. E ninguém pode parar Deus. Né? Por mais que as portas do inferno tentem resistir à igreja, elas não conseguem. E esse símbolo das portas do inferno mostra que a igreja é uma presença ativa, não uma coisa passiva. Ela não é tipo alguém que está numa trincheira resistindo ao avanço do inimigo. Não, a igreja está atacando, ela está crescendo. E isso está em linha com o conselho de Deus. Né? O conselho de Deus vai mantendo a sua igreja, vai nutrindo a sua igreja. E no devido tempo, os eleitos, eles vão se unir à igreja. Ninguém pode parar Deus. Pô, Deus elegeu alguém? Não tem diabo, sabe? Não tem natureza carnal, não tem nada. Não tem pecado que separe de Cristo. É nesse sentido que o apóstolo Paulo fala, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Cara, se você for eleito, ninguém... Assim, eu não estou falando que a gente não tenha que lutar contra o pecado, que o pecado não seja ruim. Claro que tem, mas isso não impede você de ser eleito. Isso não frustra o conselho de Deus. O conselho de Deus não pode ser frustrado. E aqui é dito, olha que coisa interessante. No devido tempo, os eleitos serão unidos em um rebanho. Sempre haverá uma igreja de crentes fundada no sangue de Cristo. Então, sempre vai ter uma igreja. Haverá uma igreja. Aí, assim, a gente sempre faz aquela alusão a quando Elias, ele chega para Deus e fala que só ele ficou. Aí Deus fala, tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Então a gente pode fazer essa correspondência, né? Elias achou que ele estava sozinho, mas não estava. Tinha outros que não tinham se dobrado diante de Baal. E eu vi uma vez, né, o Augusto Nicodemos falando que nos últimos tempos a igreja vai ser quase extinta. E assim, isso não tem nenhuma base bíblica. Inclusive, esses dias no meu grupo lá, teve um rapaz que ele estuda muito esse negócio de pós-milenismo, que ele falou, a fonte dessa ideia do Nicodemos, me parece que é o William Whittaker, que é um teólogo reformado bem respeitado, que ele fala isso em uma obra, que, no final dos tempos a igreja vai ser quase extinta. E ele é milenista, né, William Whittaker. Berkoff também fala sobre isso. Mas, assim, é complicado, gente, você defender isso, porque, assim, o que o símbolo de fé diz? Que sempre vai ter uma igreja.
né? Uma igreja, se você fala que ela vai ser quase extinta, você está revertendo esse crescimento, né? Está revertendo um fermento, né? Porque o reino de Deus ele é comparado a um fermento, que ele começa, né, aos poucos, aí vai levedando toda a massa. E tudo isso está associado ao conselho de Deus. Ó. Aí aqui vai dizer, esta igreja ama firmemente seu Salvador, serve a ele com perseverança e o glorifica agora para sempre. Então a igreja ela é ansiosa, ela anseia pelo retorno de Cristo. Igreja anseia pelo retorno de Cristo. E esse anseio pelo retorno de Cristo não é um anseio no tipo, tá tudo muito ruim, não sei o que, cara. Tem o Lula, tem, guerra mundial, crise econômica, então Jesus volta logo, né? Que nem tem umas músicas no meu arminiano, né? Eu lembro quando eu estava lá na Metodista, né? Tinha umas músicas que assim, ficar meio que exclamando para Jesus voltar que tá muito ruim a vida aqui na Terra. Não é isso, né? Não é isso que a fé reformada acredita. A fé reformada acredita que a gente tem que clamar pela volta de Cristo no sentido de ver a redenção de todas as coisas. Né? A volta de Cristo ela vai se dar num contexto que a igreja vai ter cumprido seu papel. As nações vão ser discipuladas, os inimigos de Cristo vão ser derrotados, os judeus vão se converter. Né? Então, assim, falta muita coisa ainda, né, para Cristo voltar. Mas a gente tem que viver ansiando pelo retorno de Cristo. Isso é uma coisa muito importante aí. Só tem judeu convertido? Tem, mas não tem muito, né? Mas não é tipo assim, raça, entendeu? Não é uma raça, né? É muito poucos, né? Tem um ou outro que entendeu? E judeu é o bicho mais difícil que tem de se converter, cara. Tem um monte de muçulmano que se converte, mas judeu não, cara. Judeu é dificílimo. Na verdade, a gente rejeita até a ideia de que eles são povo de Deus. Porque muitos hoje são progressistas, né? Ainda tem isso também. Não, mas uma vez, acho que eu até falei isso aqui, eu já fui também lá em Planaltina, né, numa igreja pentecostal, era um jovem pregando, né? Acho que devia ter minha idade, mais novo que eu na época. Aí ele pregando sobre arrebatamento, sobre a volta de Cristo, só que no que ele pregava, ele ficava fazendo assim, ó. Cara. Aí o pessoal, não, eu tô fazendo assim pra ver se é agora o arrebatamento. Meu Deus do céu, cara. Assim. Esse cara vai ser um mágico, né? Tipo assim, ó, tô estalando o dedo, vamos ser arrebatados agora. Eu falei, pô, sem brincadeira, né? Cara, é um terrorista, né? Nossa, falei, caraca. Não, aí sempre tem aquele pessoal que acredita, né? Uns ficam assim, vai, sobe. Aí tem outros que ficam, não, agora não. Deixa eu casar primeiro, né? Casar porque na igreja, quando eu era de igreja arminiana, os caras falavam, eu quero casar primeiro. Aí quando chegar na tua hora, Jesus volta, é o que eles falam, né? Sim, cara. Não, é absurdo, né? Os caras falam assim, não tenho promessa de Deus pra mim. Esses dias no meu trabalho teve uma moça que ela falou assim, Jesus não pode voltar ainda não, porque eu tenho promessas pra minha vida, cara. É a falta da certeza, né? Não, mas... Agora também tem isso. Eu já vi católico, por exemplo, falar que você tem que rezar de noite, porque vamos que tu morre dormindo e tu não rezou. Não, mas morrer dormindo ainda beleza. Eu acho que é um erro não que... rezou. Esse é que é o problema. Não, sim. Não, mas assim, é um erro assim, que beleza, morrer, tu pode morrer em qualquer momento, mas, cara, falar que Cristo vai voltar com o fim da história, cara, assim é uma coisa... Mas não é nem consistente essa posição, porque mesmo que seja verdade, possa acontecer com o momento, cara, a pessoa tem que ser muito egocêntrica pra falar assim, não volta agora não, porque eu tenho que casar, né? Eu tenho que viver minhas promessas aqui, eu tenho que ter minha casa, pô, brincadeira, né? Cara, é assim, complicado, né? Pois não, mas é o mundo evangélico, né? O mundo evangélico é isso aí, né? Que o Brasil é isso, né? Agora a gente vai para os erros, vamos começar a ler os erros aí dos arminianos. Lê aí pra gente, Vitão, erro 1. Tendo explicado a doutrina ortodoxa, o sino do rejeita os seguintes erros, né? Erro 1. Deus, o Pai, destinou seu Filho à morte na cruz sem um decreto definido de determinadas pessoas. Mesmo que a redenção por Cristo conquistada de fato nunca tivesse sido aplicada a nenhuma só pessoa, o que ele alcançou pela sua morte podia ter sido necessário, proveitoso e valioso, e podia permanecer perfeito, completo, intacto em todas as suas partes. Esse erro aqui é engraçado, né? Porque diz que Deus ele destinou Cristo à cruz sem estabelecer um número de pessoas, né? Então ele meio que destinou Cristo à morte e deixou a porteira aberta para todo mundo. Aí pode todo mundo ser salvo ou pode ninguém ser salvo. E olha que coisa engraçada, né, cara? Então assim, é como se Deus pudesse ter feito uma coisa totalmente inútil.
Porque se Cristo morreu na cruz, abriu o caminho e ninguém foi, então a morte de Cristo foi inútil. Mas vamos ler a refutação, que a refutação já lida com isso. Ó. Refutação. Esta doutrina é uma ofensa à sabedoria do Pai, ao mérito de Cristo e à contrária à Escritura, pois o nosso Salvador afirma: dou a minha vida pelas ovelhas e eu as conheço. João 10, 15, 27. 15 a 27. E o profeta fala acerca do Salvador. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías 53, 10. Finalmente, este erro invalida o artigo de fé pelo qual confessamos a Igreja Universal de Cristo. Então a gente vê aqui, gente, que é um erro muito grande, né? Porque os arminianos, eles sustentaram que Deus deixa em aberto os eleitos. E a gente entende, né, enquanto calvinista, que o número de eleitos está estabelecido desde o princípio. Eleitos. Isso aqui é um problemaço para o arminianismo. Estabelecido desde o princípio. Aí aqui, o que é dito nessa refutação aqui? Qual que é o problema dessa visão, gente? Isso elimina o mérito de Cristo. Eu acho que isso aqui é uma coisa seríssima. Porque Cristo teria realizado um feito que até pode ter alguma relevância, mas não teria toda a relevância. Porque ele simplesmente teria aberto um caminho. Caberia a nós passar por ele. Queria a nós que fosse aceitá-lo. Então, assim, a Bíblia ela deixa muito claro, né, que Cristo, né, vendo o fruto do seu trabalho, ele se alegraria. E aqui, vamos supor, Cristo ele morreu pela humanidade, mas ninguém foi salvo. Como é que ele poderia se alegrar? Aí, assim, o arminiano ele pode até tentar e falar, não sei o que, fui pela presciência e tal, e entra naquele problema, né, aquele problema central do arminianismo, que é quebrar a corrente de ouro da nossa salvação. Os que predestinou, a esses também justificou, também chamou, a esses que chamou, justificou, os que justificou, glorificou. A gente vê aí uma falha fundamental. E aqui, olha o que o erro vai dizer, né? Mesmo que a redenção de Cristo conquistada de fato nunca tivesse sido aplicada nem a uma só pessoa, o que ele alcançou pela sua morte pode ter sido necessário, proveitoso e valioso. Podia permanecer perfeito, completo, intacto em todas as suas partes. Então eles vão dizer que mesmo se nenhuma pessoa fosse salva, esse sacrifício ainda teria valor. Mas valor para quê? Eu pergunto. Cristo não precisa de nada. No sentido de que ele é Deus. O Verbo é a segunda pessoa da Trindade, é Deus. Deus não precisa de nada. É claro que ele faz todas as coisas para manifestar a sua glória. Então, o sacrifício de Cristo foi feito para manifestar a glória de Deus. Mas nos salvar, nos redimir, nos comprar. E assim, essa visão aqui elimina o mérito de Cristo. E aqui na refutação, vai dizer que isso é uma ofensa à sabedoria do Pai. Né? Uma ofensa à sabedoria do Pai no sentido de que Deus é um Deus que ele estabelece os seus eleitos conforme o seu mais alto desígnio. Aí a gente volta naquele texto que a gente está sempre falando, né? Que aos que dantes conheceu, dantes predestinou, né? Os que predestinou a estes chamou, os que chamou justificou, os que justificou glorificou. Então a gente vê aí que o arminianismo ele não crê num Deus soberano, ele crê realmente num Deus banana, né? Um Deus que ele foi lá, né? Fez Cristo fazer tudo aquilo lá que ele fez, mas sem garantir a salvação, sem que essa obra ela tivesse as implicações suficientes para cumprir o plano de Deus. Então, assim, a sabedoria de Deus é comprometida na perspectiva arminiana. Pode falar. É porque um argumento que eu vejo ele usando esse texto de Romanos 8, né, é quando fala assim, o texto de antemão conheceu, tá falando assim, aqueles que previu. Só que assim, o problema é que essa expressão conheceu, ela não tá falando de conhecer no sentido de previsão, tá falando de amor. Aqueles que dantes mão amou. Não faz nem sentido você falar assim, Deus previu, depois Deus predestinou.
peraí, como é que fica isso? Se você for botar assim em termos lógicos, no texto seguinte fala, o que conheceu, predestinou. Sim. Só que se ele já tinha previsto, como é que funciona isso? O que veio primeiro, a predestinação de Deus ou o ato, vamos supor, suposto livre do ser humano? Para o arminianismo, Entendeu? Primeiramente vem o ato livre do homem. Aí Deus o prevê, porque eles acreditam que Deus salva com base na presciência. Ele olhou lá na frente, quem que vai aceitar? Aí ele predestinou, que não faz nenhum sentido. Realmente. Né? Esse ponto que o Vitão trouxe é essencial, porque o conheceu é um conheceu não no sentido de conhecer, que nem a gente conhece as coisas, é conhecer num ato de amor mesmo. Né? Os que antes ele amou, né? Aí esse eles predestinou. Então, assim, é uma coisa que é uma pedra no sapato imensa para o arminianismo. É porque eu não sei como é que os clássicos defendiam, né? Mas pelo menos os arminianos de hoje de internet, tudo apela para esse texto aí. Entendeu? E só fica nisso, não sai disso, né? É isso, é 1 Pedro 1,2 também. Também, de novo, né? A pré-ciência ali era pré-conhecimento de quem ele ia eleger, não é pré-ciência de previo, entendeu? Porque essas palavras no grego, entendeu? E a gente também tem que lembrar o seguinte, né? No calvinismo, a predestinação é a base para a presciência. Para o arminianismo é o contrário, a presciência é a base para a predestinação. Só que se você fala que a presciência é a base para a predestinação, você elimina a predestinação, porque a predestinação deixa de ser predestinação. Ela é só uma previsão. Então não existe predestinação no arminianismo. Assim, não tem como existir. Ou existe predestinação da forma que o calvinismo diz, ou não existe. Não existe. Simplesmente não existe. E olha aqui o que é dito, essa passagem, Isaías 53:10. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, a obra de Cristo, segundo as Escrituras, ela satisfaz a Deus. Então, assim, isso aqui elimina qualquer possibilidade de uma satisfação plena de Deus com a obra do Pai na obra do Filho, né? De satisfação de Deus com a obra do Filho. Porque você vê, assim, que Deus, ele fala nas profecias que se alegraria com a obra de Cristo. Né? E assim, se a obra de Cristo, ela não é suficiente para garantir aqueles que Deus, desde antes, amou, ela não é plenamente capaz de satisfazer a Deus. Então, assim, você vê que o arminianismo ele entra em muitos erros mesmo, né? Isso aqui é, assim, algo gravíssimo porque fere a soberania de Deus, fere os próprios atributos divinos. Então, a gente vê que o arminianismo, quanto mais a gente disseca, mais a gente vê a quantidade absurda de heresias que existe dentro dele. Seria bobagem dizer que esse tipo de pensamento quase que transforma Deus num irresponsável, porque uma vez que ele só abre o caminho, talvez não garante a... eu diria que assim, ele realmente compromete os atributos de Deus, né? Eu acho que compromete os atributos de Deus na sua onipotência. O Deus arminiano claramente não é um Deus onipotente. Basta você perguntar para o arminiano, Deus ele é soberano sobre tudo? O arminiano vai falar, é soberano sobre tudo. Aí você pode falar, mas e se eu não quiser Deus, né? Aí a pessoa fala, então você não é salvo. Então, assim, o livre-arbítrio é uma coisa sobre a qual Deus não é soberano dentro do arminianismo. Então, assim, não é nenhum exagero você falar que para o arminiano o livre-arbítrio humano ele está no mesmo grau de autodeterminação que o próprio Deus. Porque qual que é o problema do arminianismo? Ele acredita no livre-arbítrio libertário, aquilo que a gente chama de livre-arbítrio libertário, uma concepção sobre o livre-arbítrio, segundo o qual o livre-arbítrio ele se autodetermina. E isso é uma coisa muito séria, gente, porque qual que é a única realidade que se autodetermina, que existe? Deus. É Deus, né? Todas as outras coisas são determinadas. Então, se você falar que o livre-arbítrio é autodeterminado, porque para você ter isso aqui tudo, você tem que ter um livre-arbítrio que é autodeterminado. Cara, acabou a onipotência divina, cara. Então, assim, eu vejo que o Deus arminiano não é que ele é um Deus irresponsável, é que ele é um Deus fraco. Entendeu? Ele é um Deus que ele, de alguma maneira, criou seres que, pelo menos no que tange ao seu livre-arbítrio, estão no mesmo nível que ele. Entendeu?
coisa absurda, né? Alguns vão contra-argumentar falando que Deus se autolimita na sua soberania. Sim. Cara, pois é. Sim, né? O problema é achar base para isso, né? Na Bíblia. Não Sim. achar base para o fato de que Deus se autolimitou, cara, é uma coisa absurda, né? Você vê que Deus, ele sempre fala, né, da glória dele, né? Que ele não divide a glória dele com ninguém, que não há outro como ele. Mas no arminianismo você acaba elevando o livre-arbítrio a uma condição tal que ele se iguala ao próprio Deus. Eu não estou falando assim que na perspectiva arminiana o homem é Deus, não estou falando isso, mas estou falando que o livre-arbítrio, na concepção arminiana, ele tem uma condição, ele tem a prerrogativa de se autodeterminar. Isso é uma coisa herética, gente, não tem outra palavra para descrever isso. Você falar que você se autodetermina no seu livre-arbítrio é heresia, pura e simples. E assim, isso aqui não é espantalho, tá? Se você pegar autores arminianos, eles vão defender isso. Por exemplo, William Lane Craig é um. William Lane Craig, ele fala que o livre-arbítrio, por definição, ele exige essa autodeterminação. Ele exige estar à parte de qualquer forma de determinação. Então, assim, o William Lane Craig é um teólogo conhecido que ele defende o livre-arbítrio libertário. Né? Porque agora apostatou de vez, né? Ali... mas ele ainda segue uma soteriologia arminiana, né? Mas ele é herejão, cara. Ele era evoteísta, Não, pior, cara. O William Lane Craig, além de evoteísta, ele ainda tem uma teontologia totalmente herética, cara. Eu fiz um vídeo, né, falando do porquê que o William Lane Craig é um herege. Mas assim, o William Lane Craig é um cara que, em certo aspecto, eu bato palma pra ele, sabe por quê? Porque o William Lane Craig, pelo menos, ele tenta ser consistente com a posição herética dele. Porque assim, o William Lane Craig, ele abraçou a evolução. Muita gente é assim, hoje, no meio cristão. O cara abraça a evolução, começa a assistir os vídeos da EBC2, daqui a pouco acredita que a evolução aconteceu. E ele acha que ele pode manter, né, uma visão da trindade ortodoxa, uma cristologia ortodoxa. Não pode, cara. Porque assim, a teoria da evolução, ela abre o precedente para o nominalismo. Eu não vou aqui entrar em detalhes, a gente vai ficar falando muito tempo, mas a ideia do nominalismo, em resumo, é que você não tem universais concretos. Você não pode dizer de maneira concreta que existe uma espécie humana. Eu até falei isso numa live com o Banzoli que eu fiz, salvo engano, no início desse ano. A origem das espécies do Charles Darwin, curiosamente, ela é a base para a destruição do conceito de espécie. Porque, cara, você pensa assim, para o Darwin, a gente surgiu de um ancestral que deu origem também ao macaco que a gente tem hoje. Cara, o que faz um homem ser um homem? O que faz um macaco ser um macaco? O que faz um ser intermediário entre o primato e o macaco ser um ser intermediário? A teoria da evolução, ela destrói os universais concretos. Então ela leva para o nominalismo. O Craig, como ele não é um cara burro, como a maioria dessa galera aí que segue a PC2, ele entendeu que isso é um problema, porque se você pega a cristologia e a teontologia ortodoxa, ela é realista no sentido de entender que existem 3 pessoas divinas e existe sob uma essência. Então existe um realismo na forma como a igreja, na sua ortodoxia, desenvolveu a teontologia e cristologia. Aí o Craig, sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar o seguinte, já que eu não posso ser um realista por conta da evolução, eu vou aderir a um nominalismo. E assim, o Craig ele é muito esperto, sabe por quê? Porque ele chama a posição dele de antirrealista. Ele não vai falar que é nominalista, porque nominalismo pega muito mal você falar que você admite um nominalismo na hora de ver a trindade. Mas ele usou um termo que você também pode usar. Antirrealismo. Aí ele vai falar que Deus, sabe como é que ele é três pessoas em uma essência? É porque os 3 são partes de um mesmo todo. Cara, isso é uma heresia seríssima, cara. Seríssima. Porque o Craig está basicamente falando que Deus é assim. Ele é composto por partes. Essa é uma heresia do Craig. Uma heresia do Craig. Tem outras. Ele também cai numa espécie de unitarismo. A teontologia do Craig é toda bagunçada. Tem um vídeo meu que eu explico assim. E assim, é muito problema mesmo. Ele virou uma metralhadora de heresia. Mas ele tentou ser consistente. Porque, ele abraçou a evolução e falou, não, a ciência está falando isso aqui, eu vou ficar com a ciência. Mas ele tentou ir as implicações disso para admitir uma posição. Muita menina não faz isso. Muita menina acha que assim,
Eu posso ser arminiano, né? Claro, assim, o arminianismo é outro erro. Não estou falando que os arminianos eles abraçam a teoria da evolução, mas o arminianismo é um outro erro. Eles vão falar, não, eu acredito no livre-arbítrio libertário, mas eu continuo falando que Deus é soberano. Continuo falando que Deus é onipotente, Deus faz o que ele quiser. O arminiano, quando quer que alguém vá para a igreja, começa a orar para Deus converter a pessoa. Aí cadê o livre-arbítrio, né, cara? Aí entra o que eu falo. Os arminianos, na prática, eles raramente são arminianos mesmo, entendeu? Na prática, eles são pessoas muito confusas, sabe? Pessoas que vão falar que não tem o livre-arbítrio, mas Deus é soberano. Pô, mas como assim, cara? Não tem como. Não tem como você ter um livre-arbítrio libertário e Deus é soberano. Ou é um ou é outro. Não faz sentido. Se Deus é soberano, você não escolhe nada. Sim. Não, e tem aquela clássica que eu já falei aqui várias vezes, né? A maioria, por exemplo, quer casar, aí o cara começa a olhar para uma moça, ou vice-versa, a moça olha para um rapaz, aí vai orar para Deus pedindo para Deus, eu quero que essa pessoa me note. Não sei o que. Cara, você tá pedindo, o que você tá pedindo para Deus, assim? Para mexer no livre-arbítrio da outra pessoa, porque você quer se envolver com ela. Cadê a consistência, entendeu? Não, pois é, né, cara? É muitos problemas mesmo. Que horas tem, gente? Só pra eu saber que hora tem, que eu tô sem. 10 horas. Então vamos encerrar, gente. Vamos encerrar. Na próxima aula a gente vai pro erro 2.